Segundo convite para estar aqui ministrando a palavra, e me alegro muito por ser uma data especial, uma data em que comemoramos o dia do pastor, segundo domingo de junho. E assim que eu fui convidado para trazer a mensagem nessa manhã, eu comecei a buscar do Senhor algo que pudesse falar aos nossos corações, ao coração daqueles que são chamados ao ministério pastoral e ao coração de todos que são discípulos do Senhor, porque há um chamado para todos. Muitas vezes nós achamos que essa responsabilidade, esta missão de pregar o evangelho, de levar as pessoas a conhecer a Cristo, não, os pastores estão pregando a palavra, os pastores estão trazendo a mensagem, mas eu gostaria de trazer algo ao teu coração nesta manhã, a palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, ele disse aos seus discípulos, aos que o seguiam, e disse assim para todos eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e os batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então eu quero te convidar nessa manhã a você refletir na sua vida com o Senhor, a você refletir no seu chamado com Deus, a você refletir naquilo que Deus entregou nas suas mãos, o propósito do Senhor na sua vida, a refletir em uma palavra: deixa Deus te usar, aonde quer que você esteja, no momento qualquer da sua história, deixa Deus te usar. Eu gostaria de convidar você que está em casa, você que está em tantos lugares, aos irmãos, aqueles que podem abrir as suas Bíblias na palavra do Senhor. Vamos abrir em Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, e depois o versículo 10. Atos, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, e depois o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 9, 1 ao 3. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Versículo de número 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Grandioso Deus, eterno Pai, quero mais uma vez te agradecer pela tua presença grandiosa em nossas vidas, em nossos lares, aqui no templo, meu Senhor, aqui na igreja, meu Senhor, que o Senhor possa nos usar segundo a tua vontade, ó Pai. Diminua o homem, cresça o teu Espírito, que o teu Espírito Santo possa entrar em cada lar, em cada coração daqueles que estão nos ouvindo através da internet, aqueles que estão nos ouvindo aqui neste lugar, ó Pai, e que possa fazer uma obra em nossos corações, ó Pai, porque nós cremos no poder da Tua palavra. A nossa fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus, ó Pai. Restaura, renova a nossa fé, ó Pai. Nos dê forças para continuar em meio a este mundo tão diferente. Mas nós temos a certeza que tudo podemos naquele que nos fortalece, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta palavra, se eu pudesse dar um título, deixa Deus te usar, eu quero falar de dois homens, e por isso nós saltamos os versículos. Dois homens, dois servos, duas trajetórias e um propósito: servir ao Senhor.
e um propósito: fazer aquilo que Deus nos diz para fazer. E um propósito: proclamar o evangelho do Senhor. Muitos aqui conhecem a palavra do Senhor, muitos que estão nos assistindo, não sei se todos. Eu vou fazer uma breve síntese da história, mas quando nós falamos de Paulo e Ananias, eu vou começar falando daquele que se chamava Saulo. Um homem que diz a palavra do Senhor, como nós lemos, diz assim: quando ele estava a caminho de Damasco, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele vai pedir cartas para as cidades, as sinagogas onde ele vai visitar, que não faziam parte da jurisdição deste general, deste comandante do exército, para que, se ele encontrasse algum cristão pelo caminho, ele pudesse prender e trazer. Saulo, meus irmãos, é um homem. Aqueles que estudam a história, eles vão compreender que Saulo, ele é um homem com estudos, ele é um homem com cultura. Ele falava o hebraico, ele falava o grego, ele falava um pouco de outros idiomas. É um homem instruído também na palavra do Senhor, conhecia a cultura, conhecia as culturas, a cultura dos judeus, a cultura dos gregos, a cultura dos romanos. Um homem politizado, um homem que se movia entre as altas esferas daquela sociedade naquela época, um comandante, um homem de poder, de autoridade, de liderança, um homem que, em um trecho da sua história, quando ele está diante do Sinédrio e ele está sendo acusado, ele diz: pode deixar que eu mesmo farei a minha defesa. Isso demonstra a capacidade intelectual e jurídica que ele tinha naquela época. Um homem cheio de atributos, mas convicto em uma certeza de que Jesus não era o Messias e que esses cristãos estavam espalhando uma mentira e que deveriam ser mortos. A única coisa que este homem com tantos atributos, a única coisa que este homem com tanto conhecimento não esperava, era ter um encontro com o próprio Jesus. Diz a palavra do Senhor que quando ele está a caminho de Damasco, como nós lemos no versículo 3, enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Para aqueles que conhecem a palavra, você já sabe que luz é essa. Para os que não conhecem, é a presença de Deus, é a presença do Filho de Deus, é a presença do Cristo Salvador, é a presença do Libertador, que tem um contato com Saulo neste momento. Diz a palavra do Senhor que esta luz faz com que Saulo caia do seu cavalo, e ele escuta uma voz que diz assim, uma voz vinda dos céus, dizendo: Saulo, por que me persegues? Outras pessoas que estavam com ele, diz a palavra, que ouviram, ninguém entendeu nada. É interessante a resposta que Saulo dá. Um homem que consegue reconhecer algo diferente diante de si. Porque muitas vezes as pessoas estão dizendo, ouvem a mensagem pregada, ouvem tantas formas de Deus falar conosco e diz assim: Deus não está falando comigo, não ouço a voz do Senhor. Mas Saulo, obstinado, completamente cego, tentando matar e capturar todos os cristãos da época, quando ele tem um encontro com a voz do Senhor, ele diz assim: Senhor, quem és? Eu quero te chamar a atenção para quando ele diz, quem és tu, Senhor? A pergunta que Saulo faz é porque mesmo sem saber ou entender ainda tudo que está conhecendo, ele já reconhece o senhorio daquele que está falando, porque ele diz assim, quem és tu, Senhor? Ele já reconhece que a presença de alguém, de algo muito maior está ali. E Jesus responde, eu sou Jesus a quem você persegue. E a partir daí, Jesus fala com Saulo, dá orientações a Saulo.
E Saulo entende que tudo aquilo que ele vinha fazendo, que toda a convicção que ele tinha, que toda a certeza que ele tinha, ela é abalada, ela é estremecida. E algo começa a mudar na cabeça de Saulo. Diz a palavra do Senhor que Saulo fica cego neste momento, cego fisicamente falando. Ele passa a não enxergar e ele precisa ser então guiado a Damasco pelos soldados que estavam ali até um local para estar. Saulo é impactado pela presença do Senhor. E uma das primeiras coisas que eu aprendi nesta palavra e que ela me fez voltar ao meu passado e na história de tantas pessoas que eu conheço, é que agindo Deus, ninguém pode impedir. Agindo Deus, meu irmão, nesta manhã, eu gostaria que você trouxesse à tua memória aquilo que nos dá esperança, o nome de Jesus, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra. O que Saulo, ele é impactado, ele conhece, ele é impactado por esta verdade, ele é impactado pela presença de Jesus. E quem é impactado pela presença de Jesus, tem o seu coração transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus e pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Nada é impossível para o Senhor. Mas pastor Virgílio, por que este é o primeiro aprendizado? Porque o Espírito Santo de Deus colocou algo no meu coração para te dizer. Você que está na tua casa isolado, muitas vezes nós estamos perdendo a esperança. Muitas vezes nós estamos tristes, muitas vezes nós deixamos de acreditar que a nossa família, que o teu esposo, que a tua esposa, que o teu filho, que o teu pai, que a tua mãe, que algum amigo, a gente chega a passar pela nossa cabeça assim, não tem jeito, já falei tanto de Jesus para ele, para ela, não entende, não vai conseguir, não tem jeito. Ei, meu irmão, entende uma coisa. Há poder na palavra e há poder no nome de Jesus para libertar, para curar, para salvar, para restaurar. O amor de Jesus, o amor de Deus pode todas as coisas. Então nesta manhã eu quero te deixar uma palavra: não desista de ninguém, não deixe ninguém pelo caminho. Continue orando, continue intercedendo, continue falando do amor de Jesus, continue sendo uma testemunha fiel daquilo que Deus pede na sua palavra que sejamos. E você verá que assim como Saulo é transformado em Paulo, eu poderia dizer o maior missionário daquela época, o maior pregador da palavra daquela época, o homem que vai levar a palavra aos gentios, às nações, o homem que vai escrever cartas maravilhosas que são as cartas paulinas, o homem que vai representar a igreja e vai ajudar a espalhar a igreja do Senhor. Ei, não era aquele homem que perseguia os cristãos, não era aquele homem que matava os cristãos, mas agora ele é um proclamador do Evangelho. Agora ele é um mensageiro do Senhor. Agora ele é aquele que leva a palavra de restauração aos lares, às casas, às cidades, aos portos, a todos os lugares por onde ele passa. Hoje nós louvamos aqui aquele trecho que conta Paulo e Silas na prisão. Por quê? Porque em meio a toda aquela situação, o apóstolo Paulo, aquele que foi transformado pelo poder da palavra, aquele que entendeu o chamado, aquele que se deixa usar, eles começam a orar, eles começam a louvar na prisão. E é interessante que diz a palavra do Senhor nessa passagem, que Paulo e Silas louvando, adorando, há um tremor, as portas se abrem. O carcereiro se desespera, é hoje que eu vou morrer, fugiu todo mundo. Mas aqueles homens de Deus, eles representam tanto a palavra do Senhor, a vida, que eles dizem assim para o carcereiro: ei, ninguém fugiu, está todo mundo aqui, creia na palavra do Senhor,
creia nesse Deus que nós seguimos e será salvo tu e toda a tua casa. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu familiar que está aqui nesta manhã assistindo, eu quero te dizer que Jesus, Ele tem algo especial para você. Eu quero te dizer que Jesus, Ele nos usa de muitas formas. Não é só aquele que prega nos púlpitos, não é só aquele que prega nas lives, não é só aquele que louva, não. Todos nós somos usados, porque na nossa casa nós estamos proclamando o Evangelho. Quando estamos no trabalho, somos honestos, honramos a palavra do Senhor, temos caráter, dignidade. Nós estamos pregando o Evangelho do Senhor através da nossa vida. Porque aquele que vive conforme a palavra, ele carrega em si a presença do Espírito Santo de Deus e um brilho. Ele carrega em si algo especial que vai demonstrar e vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão perguntar: ei, o que tem de diferente em você? Tem a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Saulo, ele entende isso, ele é transformado, ele é cheio do Espírito Santo. Mas pastor Virgílio só falou de dois homens, dois servos, duas trajetórias. O que é mais interessante é que a palavra do Senhor continua essa história de Saulo. E ela vai dizer, então, que Saulo foi encaminhado a Damasco e ali ficou cego, sem enxergar, sem ver fisicamente. E diz a palavra do Senhor que então o Senhor, em visão, falou com um certo discípulo, um servo dele, chamado Ananias. Foi o que nós lemos no capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eu quero destacar um outro ponto desta mensagem. O Senhor está em busca daqueles que estão disponíveis para fazer a sua obra. Quando Ananias é buscado pelo Senhor em visão, ele responde: eis-me aqui, Senhor. Tantos outros vão responder, profetas, homens, mulheres de Deus: eis-me aqui, Senhor. Eu quero te perguntar nesta manhã, você tem respondido: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor, para estar aqui coordenando esta gravação. Eis-me aqui, Senhor, para controlar a filmadora. Eis-me aqui, Senhor, para tocar os instrumentos. Eis-me aqui, Senhor, para louvar. Eis-me aqui, Senhor, para arrumar a igreja. Eis-me aqui, Senhor, para falar ao meu vizinho, ao meu amigo. Eis-me aqui, Senhor, para orar com aquela pessoa dentro da minha casa que tem precisado ouvir a voz do Senhor. Aqueles que estão disponíveis para o Senhor, eles são usados por Deus, aonde quer que eles estejam, viajando. Muitas vezes estamos em lugares distantes, estamos em outras localidades e acontecem coisas. Nós somos convidados a pregar. Eu já viajei para uma cidade, estava ali, não conhecia ninguém. De repente conheci alguém num jantar, num restaurante, e fui convidado para pregar naquela mesma semana, naquela cidade. E estava ali pregando a palavra do Senhor. E vidas se entregaram ao Senhor. Irmãos, aonde quer que estejamos, que possamos dizer quando alguém te convida a algo, quando você vê a necessidade, quando você é tocado pelo Espírito. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco: ei, abre a tua boca e ora com essa pessoa, dá um abraço. Ei, liga para essa pessoa e fala do meu amor para ela. Quantas vezes nós sentimos isso dentro de nós, mas nos travamos. Nesta manhã eu quero te trazer este aprendizado. Como Ananias, você possa dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me segundo a tua vontade. Aleluia, Jesus. Quando Ananias então diz: eis-me aqui, o Senhor vai dizer a Ananias: vá à casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido
muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos. Ele chegou aqui com a autorização dos sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. O Senhor responde a Ananias: aleluia, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Até mesmo quando temos dúvidas, porque há dúvidas, porque nós somos naturais, a nossa visão é natural, os nossos ouvidos são naturais. É por isso que precisamos estar a todo tempo buscando a presença do Senhor. Muitas pessoas perguntam aos pastores, aos cristãos que têm mais tempo adorando ao Senhor: ei, o que é esse negócio de ouvir a voz de Deus? Como é que eu sei o que é a voz de Deus? E como é que eu sei o que não é a voz de Deus? É minha voz interior, sou eu que estou pensando. Essa é uma das maiores perguntas que existe. Eu aprendi e até hoje respondo: ei, quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais fácil será reconhecer a voz dele. Você já percebeu? O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, se te ligarem pelo telefone, ou até mesmo os amigos mais próximos, ao ouvir a voz, não precisa dizer nome. Você já sabe quem está no telefone. Você já sabe quem está no telefone. Você sabe se está nervoso, se está triste, se está alegre. Você já reconhece, já entende tudo que está acontecendo com algumas palavras que são ditas. Por quê? Porque há intimidade, há convívio. Nós ouvimos a voz todos os dias. Nós ouvimos a voz dos nossos filhos. Nós compreendemos quando eles estão tristes, alegres. Basta tem 10 crianças gritando num pátio. Seu filho cai e se machuca, dá um grito. Mãe, de longe, fala assim: meu filho caiu, deixa eu ir lá. Por quê? Porque reconhece até o grito da criança no meio de um monte de grito. Isto se chama intimidade, convívio. Você quer compreender a voz do Senhor? Você quer entender a voz do Senhor? Tenha intimidade com Ele. Tenha convívio com Ele. Fale com Ele todos os dias. Mas pastor, o senhor falou de Saulo, que se transformou em Paulo, um grande missionário da palavra, um homem que era grandioso antes e que depois, usado por Deus mais ainda na sua obra. Ananias, um homem não tão conhecido, mas eu quero te dizer uma coisa: quando Ananias tem a dúvida e tem a resposta do Senhor dizendo: ei, pode ir, eu sei que você ouviu que ele está matando os cristãos, mas quem está te dando a ordem sou eu, Ananias, o seu Senhor. Meu irmão, outro princípio importante para sermos usados por Deus grandiosamente, não para a honra de homens, mas para a honra do nosso Senhor. Seja obediente à voz de Deus, seja obediente à palavra do Senhor. Ananias então ouve e o Senhor vai dizer: este para mim é um servo escolhido, Ananias. Vai até lá, estenda suas mãos, ore, porque ele vai voltar a enxergar. E a palavra assim descreve: Ananias vai até a casa, até o local, encontra Saulo, ora por Saulo. Diz a palavra do Senhor que escamas caem dos seus olhos, ele passa a enxergar, aleluia. Ele passa a ver, ele se alimenta, porque ele já estava há 3 dias naquele local, sem comer. E diz a palavra então, que então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. No versículo 19 diz: e depois de comer, recuperou as suas forças. Mais adiante, nos próximos versículos, diz a palavra que Saulo já começa a pregar. Já começa a pregar o nome de Jesus na cidade. Na própria Damasco ele já começa a falar nas sinagogas e em todos os lugares a mensagem de Jesus. Um homem
obstinado a matar cristãos, outrora aprisionava a todos e agora serve ao Senhor Jesus. Ei, nada pode impedir o agir de Deus. Agora, entende uma coisa? Este homem, este apóstolo, que teve um encontro com Jesus diferente de todos os outros, ele tem um encontro, ele escreve e deixa uma riqueza de cartas para todos nós aprendermos a palavra. Ele é o maior missionário da época, um homem tremendamente usado pelo Senhor. Mas existe um Ananias, que foi usado pelo Senhor para ir até Saulo e confirmar aquilo que Jesus tinha dito a Saulo no caminho. O que eu quero te dizer nesta manhã: não existem grandes ou pequenos, não existe essa diferença. Existem pessoas usadas pelo Senhor. Se você compreender isso, você então vai entender: somos diferentes, temos habilidades diferentes, dons diferentes, e isto é a igreja do Senhor, isto é o corpo de Cristo. Dependemos uns dos outros. Todos nós temos algo a oferecer. O que você tem a oferecer nesta manhã? O que você tem a oferecer a Jesus nesta manhã? Hoje é o dia do pastor. Chamados, pastores, pastoras, homens, mulheres de Deus, chamados para pregar o evangelho, para levar a palavra, para cuidar das pessoas. Pastores com um chamado especial, mas todos nós temos chamados. Qual é o seu chamado? Aleluia. Eu quero encerrar esta mensagem reconhecendo alguns pastores nesta manhã. Fiquei feliz porque eu nem imaginava que ele estaria aqui. Então o pastor Edson está aqui na igreja, participando da live. E ao fazer uma lista de pastores que eu gostaria de reconhecer no dia do pastor Edson Mafra é o homem que foi usado para pregar a palavra para mim, para tantos outros. Mas como estou falando da minha experiência com Deus, eu fui evangelizado, eu fui tocado pelo Senhor, e eu fui trazido até a Igreja Batista Monte Tabor. E ouvi a palavra e a mensagem através do pastor Edson, me converti nesta noite que eu visitei a igreja. Ele foi o meu discipulador, que eu perguntava demais, eu lia demais, perguntava demais, questionava demais. Ele me iniciou o caminho do evangelho. Ele é o pastor que me batizou, que me desceu as águas batismais. E como não, nesta manhã, sendo convidado para pregar a palavra do Senhor aqui, não lembrar daquele que me introduziu no evangelho e na palavra do Senhor. Pastor Edson Mafra, muito obrigado por tudo que o Senhor fez pela minha vida e continua fazendo na vida da minha família e de tantos outros. Quero agradecer nesta manhã também, além do pastor Edson Mafra, ao pastor Ezequiel Batista. Nesta trajetória dos meus anos de evangelho, estive em outras igrejas, e o pastor Ezequiel Batista, ele foi um homem que me desafiou. Ele foi um homem que dizia assim: ei, você faz tanta coisa, qual é o teu chamado? Olha para o teu chamado, cresça, se desenvolva. Você pode ir além de onde você está, você é líder, coordenador, você faz várias coisas, mas você pode ir além. Ele foi aquele que me acompanhou durante um período da minha história no evangelho e me levou a ser consagrado a diácono, a presbítero. Como não lembrar do pastor Paulo André, que me consagrou a diácono, que me consagrou a presbítero e que me ordenou ao ministério pastoral. Me lembro dele. Me lembro também do pastor Valdemir. E eu listando os pastores que participaram da minha história, pastor Valdemir da Igreja Batista Parque São Basílio. Quando eu estive estudando no Seminário Batista Carioca do Sul,
ali na PIB de Campo Grande, o pastor Valdemir, ele é um professor exímio na história do cristianismo. E ele então me inspirou a conhecer mais da palavra de Deus. Depois eu realizei o seminário Ebenezer das Assembleias de Deus. E eu gostaria de agradecer nessa manhã o pastor Aldonir. Um pastor que durante 3 anos esteve ali comigo e me ensinando a palavra. E foram várias matérias com ele, ele ampliou a visão. E por que eu estou falando de tantos pastores? Para que você entenda nesta manhã que os pastores estão por aí em vários lugares, cidades, denominações, igrejas, fazendo a obra do Senhor. Mas eu e você, tira o título de pastor, fomos chamados para fazer a obra do Senhor, para apoiar homens e mulheres de Deus. E eu quero homenagear mais 2 pastores nessa manhã para encerrarmos. Pastor, não posso deixar de falar, pastor desta igreja também, pastor Rafael, novo, cheio de ideias, quando a gente conversa, cheio de energia e da presença do Senhor. Eu o acompanho na Universitária Church também, nas lives que eles fazem. Está em tantos lugares fazendo a obra do Senhor, em Monte Tabor, trabalhando em tantas coisas. Devemos reconhecer a obra dos pastores. E nesta manhã eu gostaria de homenagear, em memória, o pastor Oséias Oliveira. Eu sei que muitas pessoas em Cardoso estão me assistindo nesta manhã e assistindo a palavra do Senhor. E o pastor Oséias eu não conheci em tanta intimidade, mas eu sempre vi um homem digno, honesto, defensor dos valores, defensor da sua família, da família como um todo. Ele pastoreava 3 igrejas ao mesmo tempo. Para os que são pastores e vivenciam essa experiência de ministério pastoral, meu irmão, eu tenho certeza hoje, eu aprendi nos últimos 10 anos tanta coisa sobre ministério pastoral, porque uma coisa é você estudar, e é importante estudar, mas a outra coisa é você praticar e viver. E não é fácil. E eu ficava imaginando a vida dele com 3 igrejas, pastoreando 3 igrejas em 3 localidades. Ele partiu há 1 ano. Mas eu tenho certeza que assim como nós lembramos o nome dele hoje, o nome dele sempre será lembrado nas igrejas e naquela cidade de Cardoso Moreira. Nesta manhã, família do pastor Oséias, não é para você ficar triste, é para você se alegrar no Senhor e saber que o nome do pai de vocês, o nome do pastor Oséias, está sendo honrado, porque nós devemos honrar aqueles que honraram ou têm honrado a palavra do Senhor. Então se alegre por tudo que ele fez, porque ele deixou um legado, uma história. E eu quero te convidar nesta manhã a você deixar um legado e uma história também. Gostaria de convidar minha esposa, a irmã Márcia, e o ministério de louvor desta igreja. Nós estaremos louvando um hino para nós encerrarmos essa mensagem. E esta mensagem, através da palavra e do Espírito Santo de Deus, ela vem ao teu coração e ao meu coração para nos dizer, vamos relembrar alguns pontos, que você sempre possa me dizer, eis-me aqui, Senhor. Saiba que nada é impossível aos olhos de Deus, nem ao poder de Deus. Esteja disponível para ser usado. E não importa o que aconteça. Nós passamos lutas, nós passamos conquistas, vitórias. Nós temos momentos tristes e temos momentos alegres. Nós passamos por decepções, nós nos frustramos. Mas sempre há algo novo de Deus para mim e para a tua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ei, Monte Tabor, ei, igrejas que estão nos assistindo, povo de Deus, a todos aqueles que estão assistindo esta mensagem, traga à tua memória aquilo que te dá esperança, a palavra do Senhor e o nome de Jesus.
Não deixe que a tristeza e as frustrações parem o projeto e o propósito de Deus na sua vida. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus.